E no capítulo de hoje, terça-feira, a novela Um Lugar ao Sol, Christian será desmascarado por uma mulher do passado de Renato. Christian ficará em choque ao perceber que não terá saída. Então, ele fará algo genial para contornar a situação. Isso tudo acontecerá no capítulo de hoje. Já deixe uma nota de 0 a 10 para Christian aqui abaixo nos comentários. E você tá gostando do Ravi? Sim ou não? A diretora do abrigo, ao ouvi-lo, começará a passar mal, já que ela pensa que Christian está morto. Christian olha bem nos olhos da diretora, Vani, e explica o que está acontecendo. Ó senhora, por favor, sente aqui. A senhora está bem? Respire fundo. A Vani, espantada, então fala. Ai meu Deus, mas o que é que está acontecendo aqui? Não é possível, você tá morto. Como pode estar bem aqui na minha frente? Christian, ao perceber o desespero da diretora do abrigo, fará de conta que não a reconhece e então diz: Olha senhora, você deve estar me confundindo com meu irmão gêmeo, Christian. A Vani arregala os olhos e a questiona. Mas como assim, menino? Me explique tudo isso. Christian dirá: Ó senhora, meu nome é Renato. Eu sou o irmão gêmeo do Christian. Antes de morrer, ele me contou tudo. Inclusive, me apresentou o Ravi. A diretora, um pouco mais calma, então fala. Sim, agora entendo. Mas deve ter sido o Ravi que ele falou da situação de Romero, não é isso? Christian então responde. Sim, foi exatamente isso. Eu vim do Rio de Janeiro ver como ele está. Apesar de não ter tido contato com ele, fiquei sabendo que ele foi alguém muito especial para o meu irmão. Então, me sinto na obrigação de dar uma ajuda da forma que eu posso. A diretora, com tristeza no olhar, falará. Olha só, senhor Renato, infelizmente, a situação do Romero não é das melhores. O caso dele é bem complicado, sabe como é, né? Nossos recursos são pouco e a gente faz o que está dentro do nosso orçamento. Christian então diz, tá, entendi. Eu vou fazer um cheque para ficar à disposição de tudo que for preciso para o tratamento do senhor Romero. Em seguida, Christian pedirá para ver Romero no quarto. E logo após a saída no quarto, Christian receberá uma ligação misteriosa e que trará grandes problemas aos seus planos. Ao pegar o celular, Christian perceberá que o número é desconhecido e ficará intrigado. Ao atender, ele dirá: Alô, quem tá falando? A pessoa do outro lado da linha fará suspense e por alguns segundos ficará em silêncio. Christian perderá a paciência e então dirá: Alô, não vai falar? Então eu vou desligar. É então que ele escuta uma voz feminina que diz: Calma, amor, calma. Você continua com esse estresse todo? Eu pensei que esse tempo em que a gente ficou afastado, você ficaria mais romântico. Christian, em choque, pensa e fala a si mesmo. Ai meu Deus, quem será essa? Será que era alguma amante do Renato? Em seguida, a moça dirá: Então, Renato, não reconheceu a minha voz? Christian fica sem reação e então fala: Não, se isso for algum trote, por favor, definitivamente essa não é uma boa hora. É então que a moça revelará seu nome. Olha só, Renato, aqui é a Maria Fernanda, mas já que você continua um tosco, eu acho melhor falar com a sua esposa o que a gente teve em Paris e sobre o nosso fruto. Christian, em choque, perguntará: Mas do que você está falando? Como assim fruto?
Fernanda dirá a Christian: Renato, você mais do que ninguém sabe que a gente tinha relações sem proteção. Você sempre estava bêbado e sempre irresponsável. É isso mesmo, Renato. Pode comemorar, você é papai. E eu, Renato, vou voltar ao Rio de Janeiro para fazer você reconhecer o seu filho. Christian, chocado com o que está ouvindo, então dirá: Olha só, Fernanda, minha esposa está passando por um momento complicado. Perdemos recentemente um filho e definitivamente essa não é a melhor hora para você aparecer. Christian então dirá que precisa desligar o telefone, mas que depois fará contato. E no dia seguinte, chegando no Rio de Janeiro, Christian corre à casa de Ravi. Chegando lá, Ravi pergunta: E aí, Cris, como está o Romero? Ele então, preocupado, responde: Ravi, ele tá mal, mas deixei ajuda para o tratamento dele. Mas Ravi, apareceu um grande problema que não sei como resolver. Ravi, preocupado, pergunta: Problema? Mas que problema é esse, Cris? Christian responde: É o Renato, Ravi. O passado dele pode me complicar bastante. Você acredita, Ravi, que apareceu uma tal de Maria Fernanda dizendo que tem um filho dele. E pior, ela quer que eu reconheça a criança. E na mesma hora, Bárbara liga para Christian e diz: Renato, você não imagina quem está aqui em casa. Christian arregala os olhos, preocupado, e pergunta: Amor, eu não faço ideia. Você está falando de quem? É então que Bárbara fala: Renato, chegou aqui de viagem direto de Paris, a sua grande amiga Maria Fernanda, e trouxe uma criança. Christian, em choque, então dirá: Mas o que ela quer? Ela falou alguma coisa? Me diga, Bárbara. Bárbara se admira com o desespero do marido e pergunta: Mas que desespero é esse, Renato? Você parece que está preocupado com alguma coisa? Me fale, Renato, o que está acontecendo? O que você viu nessa viagem? É então que Christian dirá que chegará em casa em alguns minutos. Ravi, preocupado com o amigo, ao perceber que dessa vez o problema é maior do que imaginava, dirá a Christian: Cris, é o seguinte, você terá que assumir essa criança, não tem jeito. Christian, desesperado, fala: Mas como assim, Ravi? A Bárbara nunca vai me perdoar. Você mais do que ninguém sabe como ela é difícil. Ravi diz que não terá outro jeito, tem que falar a verdade. É então que Christian decide ir para casa. Ravi olha para ele e percebe que seu amigo está abalado. É nessa hora que Ravi então tem uma ideia genial para salvar a pele de Christian. Chegando lá, Christian percebe Bárbara conversando com Fernanda. É então que Christian cumprimenta a moça e diz: Olha só, eu tô meio cansado e preciso descansar um pouco. É então que Bárbara chama ele em particular para ter uma conversa. Bárbara olha bem nos olhos dele e o questiona: Olha aqui, Renato, agora você pode me falar toda a verdade. Christian fala a si mesmo: Pronto, agora ferrou tudo. Ela já deve estar sabendo sobre o filho. E do lado de fora da casa, Ravi começa a colocar em prática o seu plano. E de volta ao quarto, Christian, assustado, pergunta a Bárbara de qual verdade ela está falando. Bárbara então o questiona o porquê desse mistério todo e por que ele está fugindo da Fernanda. Christian, cada vez mais encurralado, responde: Amor, você tem razão. Sabe, é que essa viagem foi muito estressante e acabei sendo rude com a Fernanda. Mas não se preocupe, eu vou tomar um banho e pedir desculpa a ela. Ravi entra na sala e então fala a Fernanda que precisa conversar com ela. É então que Ravi dirá que sabe da história do filho
e que ela terá que provar que realmente a criança é filha do Renato. Ravi ainda dirá que ela terá que fazer um teste de DNA. Fernanda fica assustada e logo depois Christian chega no local e Ravi diz: Senhor Renato, já falei sobre o teste de DNA para ela e ela vai ter que comprovar se a criança é realmente sua. Christian pede licença a Fernanda e chama Ravi no canto e diz: Ravi, você tá louco? Que história é essa de DNA? Dessa forma você vai me prejudicar mais ainda. É então que Ravi explica a Christian que não tem como o DNA dar positivo, já que o Renato morreu. Em seguida, Christian fala a Fernanda: Tudo bem, Fernanda, eu vou assumir essa criança, mas para isso teremos que fazer o exame de DNA. A jovem, sabendo que o filho é realmente de Renato, então fala que não tem problema e que vai fazer sim, mas que depois falará a todos que Renato é o pai do seu filho. E para você não perder os próximos acontecimentos, já se inscreva aqui no canal e ative o sino das notificações.